Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e o Fala Carlão continua falando aqui da COP27 no Egito, que está sensacional. Vocês estão acompanhando toda a nossa cobertura aí do Brasil. Enfim, eu estou muito feliz e estou muito feliz porque toda hora a gente tem prateleira de cima para falar com vocês aí no Brasil e é o caso agora aqui do meu lado, Marcos Henrique Paranaguá. Ele é da carreira, ele é diplomata de carreira, mas ele está gentilmente cedido aqui para o Ministério do Meio Ambiente e ocupa o importante cargo de secretário de Clima e Relações Internacionais aqui do nosso Ministério do Meio Ambiente. Querido, muito obrigado pela sua participação aqui, viu? Eu costumo dizer o seguinte, quando eu falo com alguém do Ministério, eu falo logo que é embaixador, viu? Muito bem, isso aí, já promove logo, né? Já promovo logo. E eu agradeço a promoção antecipada. Obrigado pela sua presença. Quero aproveitar a sua presença aqui, mostrar, antes da gente começar a falar, mostrar a nossa revista Agro Revenda, que é apoiadora aqui do nosso programa, do nosso trabalho. Agradecer também o apoio do Grupo Blick, da Singenta e já de cara mandar um abraço para o meu queridíssimo amigo Dudu Lunardelli. Ô Dudu, é o seguinte, falei para você que eu vim aqui para a COP, o Dudu gravou um Domingão do Carlão comigo, aliás, gravou 2 programas sobre a COP, falou, me deu todas as dicas. A mais importante dica que ele me deu é o seguinte, Carlão, quando você estiver lá, você tem que procurar o Paranaguá lá, o Marcos, que ele é o cara. Então, eis aqui, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Carlão, pela oportunidade, agradeço muito a amizade, o apoio de vocês aqui, sempre divulgando as ações. E agradeço também o contato que nos fez aí o nosso Dudu Lunardelli, querido amigo de ministério e de longas batalhas aí. A gente tem muito orgulho dessa parceria, dessa amizade com o Lunardelli. Escuta, deixa eu te falar, aqui no Fala Carlão a gente sempre diz o seguinte, que ninguém nasce diplomata, todo mundo tem uma história. No seu caso, eu olho para você e já vejo logo um diplomata, eu vejo um embaixador, na verdade. Eu queria saber o seguinte, me conta um pouquinho a sua história, como é que foi, quando é que você decidiu ser diplomata, seus pais estão nessa área, me conta um pouquinho. Não, minha família, meu pai é veterinário, meu avô era agrônomo e meu bisavô era médico. E eu desde pequeno desejava, sempre nutria esse desejo de ser diplomata e, portanto, comecei a me preparar desde muito cedo. Fui estudar no exterior, né? Morei nos Estados Unidos para estudar o inglês, depois eu fui para um país de língua francesa estudar o francês e sempre desde pequeno com esse desejo, essa vontade de me tornar um dia diplomata, desejo que eu consegui, graças a Deus, realizar em 1999, quando eu ingressei na carreira diplomática, onde estou já há 23 anos já. Que maravilha, vem cá, e quando que o pessoal do meio ambiente falou assim, opa, peraí, nós precisamos dele aqui emprestado? Bom, o Itamaraty tem sempre uma relação com o meio ambiente, nós organizamos, né, desde 1992 que o Brasil tem um protagonismo muito grande nessas discussões de meio ambiente. Você sabe que eu estava lá, né, na Rio 92. Eu estava na faculdade ainda e você já estava aí acompanhando essas negociações. Negociações capitaneadas pelo Itamaraty, que redundaram nesses acordos todos multilaterais sobre mudança do clima, CDB, tudo isso é resultado da Rio 92, né, o Acordo do Clima, cuja COP, cuja Conferência das Partes, agora está na sua 27ª edição. E, portanto, como o Itamaraty tem muita tradição nessa negociação multilateral de clima, Rio+20 também foi organizada, eu já participei como negociador, já era diplomata, né, em 2012, e, portanto, trabalhei também na conferência Rio+20 na área de oceanos. Fui um negociador brasileiro nessa área de oceanos, de direito do mar, que naquela ocasião eu trabalhava na divisão do mar, da Antártida e do espaço. Então, essa sua profissão é uma coisa muito bonita, né? Eu, como brasileiro, admiro muito, porque vocês, na verdade, têm uma responsabilidade gigantesca de falar em nome do país, né? É verdade, é uma responsabilidade muito grande e uma honra ainda maior. É uma honra, uma alegria enorme poder representar o Brasil, falar em nome do Brasil, defender o Brasil, as agendas do Brasil. Então, para mim, como diplomata, e agora também nesse momento aqui, como secretário de Clima e Relações Internacionais do MMA, tem sido uma experiência muito rica, muito
estimulante e muito abençoada, digamos assim, porque a gente tem podido fazer um trabalho sobre, no primeiro momento, sobre a orientação do Ricardo Salles e agora com o nosso Joaquim Leite, sempre nos apoiando, nos incentivando, nos estimulando, ou seja, liderando a sua equipe com grande competência, com grande talento técnico e capacidade política. Então é dessa agenda do meio ambiente que, como os senhores sabem, todos nós sabemos, e você que acompanha desde muito lá atrás, sabe muito bem da dificuldade que são essas negociações internacionais. Pois é, e uma dificuldade que eu vejo assim, vocês estão muito bem assessorados e preciso, vamos dizer assim, de uma integração com os demais ministérios, né? Eu acho que essa conversa é uma conversa muito rica e toda vez que você vem para um evento como esse, com certeza vocês, para negociar, precisam do apoio do pessoal do meio ambiente, do apoio da agricultura. O Brasil está bem nesse jogo. Sem dúvida, sem dúvida. Embora a discussão seja capitaneada a delegação do Brasil seja capitaneada, liderada e chefiada pelo ministro do Meio Ambiente, mas aqui está o Itamaraty também e estão outros órgãos do governo brasileiro, com técnicos aqui acompanhando as discussões todas técnicas, as mesas negociadoras nas diversas áreas do Acordo de Paris. Então é um trabalho conjunto de todo o governo brasileiro que está muito bem articulado em torno dessa agenda. Olha, agora eu queria que você falasse um pouquinho dessa participação do Brasil nesta COP. Aqui eu acompanhei aqui o stand de vocês, não para um minuto, tem gente falando, palestras, painéis. Como é que é organizar um negócio dessa envergadura? Olha, é um trabalho muito grande, dá muito trabalho você botar de pé um stand como esse, desse tamanho e com essa robustez e essa densidade substantiva de temas, né, que você acompanha aqui desde o início, a quantidade de técnicos, de pessoas dos diversos setores, segmentos empresariais, políticos, secretários dos ministérios, ministro de Estado lá em Brasília, porque a gente tem tanto o palco aqui como o palco lá na CNI em Brasília. Essa parceria que foi desenhada desde o ano passado do Ministério do Meio Ambiente com o Ministério das Relações Exteriores, mais CNI, CNA, Apex Brasil, SEBRAE, redundou nesse espaço maravilhoso com muito conteúdo, com muita informação, muita divulgação de política e das ações que todos os atores envolvidos nessa discussão do clima têm feito nos últimos anos. Tanto o governo, como todo o governo federal, como os agentes privados, todas as políticas que estão sendo colocadas de pé pelo governo e todas as ações que estão sendo empreendidas pelos diversos setores, também pelo agro, pela indústria, enfim, setor de serviços, finanças, tudo isso está aqui junto, discutindo, mostrando o Brasil que já faz. O Brasil, o potencial que o Brasil tem como grande potência agroambiental, mas também o potencial e também aquilo que o Brasil já vem realizando e com muito sucesso em todas essas áreas. Aliás, o Brasil, essa chamada COP da implementação, né? O Brasil, talvez nessa área de implementar e fazer, o Brasil está bem avançado nessa agenda. Sem dúvida nenhuma. A COP do ano passado, em Glasgow, foi uma COP muito difícil do ponto de vista da negociação. Já vínhamos desde a COP anterior tentando fechar o livro de regras do Acordo de Paris, com muita dificuldade técnica e muito entrave político também. Não de nossa parte, o Brasil sempre esteve disposto, e o Eduardo participou da COP, Lunardelli participou da COP de Madrid. O Brasil não foi entrave, embora tenha a parte da imprensa brasileira maldosamente tenha tentado colocar a culpa do insucesso das negociações do Brasil, isso não é verdade. O Brasil sempre esteve engajado, sempre foi um ator, um protagonista dessas discussões internacionais, embora muitos teimem em não reconhecer e dizer que o Brasil esteve isolado durante esse período. O Brasil nunca esteve isolado, sempre fomos procurados por todos os grandes, os interlocutores, os mais importantes interlocutores nessa agenda do clima. Então, nós conseguimos, com um trabalho robusto do ponto de vista técnico, negociador, feito pelo Itamaraty, com grande categoria, grande capacidade negociadora, grande preparo técnico, e nós do Ministério do Meio Ambiente, sob a liderança do Joaquim Leite, levamos um esforço político-diplomático de conversas que nós mantivemos em Brasília muito antes da COP. Nós fizemos diversas reuniões bilaterais, mais de 60 reuniões bilaterais com os embaixadores em Brasília e com outros atores internacionais que visitavam Brasília, a gente conversando, gerando um movimento político
diplomático no sentido da gente ter um acordo favorável em Glasgow, coisa que aconteceu. E isso demandou muito da gente. Do ponto de vista da COP, da implementação, da negociação, que da COP agora no Egito, está muito mais tranquila do ponto de vista negociador, porque aquele grande momento de tensão da COP passada, a gente conseguiu, esse capítulo a gente encerrou. Nisso nós estamos muito mais avançados do que a maioria na implementação, porque o Brasil, como você bem sabe, Carlão, é um país que tem um potencial enorme e já está fazendo muito nessa área da transição energética. Ou seja, a discussão de clima, basicamente, é uma discussão sobre transição energética. Como a gente fazer para manter a economia girando, gerando empregos verdes, criando novas oportunidades e descarbonizando, ou seja, diminuindo as emissões de CO2. E o Brasil, nesse ponto, já está muito avançado, porque nós temos uma matriz elétrica de 85% renovável, nós temos uma matriz energética de 40% e quase 50% já renovável. Nós temos um potencial enorme na área de eólicas offshore, da ordem de 700 gigawatts. Esse é o potencial, que dá 50 usinas de Itaipu. Além disso, nós temos toda a parte de biomassa, o etanol, nós temos a solar, nós temos a eólica inshore, ou seja, no território também, que já aumentando muito a capacidade de geração de energia renovável. Tudo isso faz do Brasil uma grande potência energética, com capacidade de exportação de energia para países que precisam dessa energia limpa para limpar as suas economias. Ou seja, países que hoje estão confrontados com uma realidade geopolítica, e aqui nós estamos do lado do stand da Ucrânia, a gente sabe o que a guerra na Ucrânia trouxe em termos geopolíticos, né? Países europeus estão com uma necessidade de energia e estão tendo que queimar carvão para poder manter as suas casas aquecidas agora no inverno que vai chegar e a sua indústria funcionando. Então, o Brasil pode ser um grande fornecedor de energia para esses países, pela eólica offshore, produção de hidrogênio verde, amônia verde, para exportação para esses países. Ou seja, o nosso potencial em todas as áreas é muito grande. Aqui tem uma conversa também que eu gostaria de te ouvir sobre isso, que é a história dos créditos de carbono, e isso me parece que poderia ser um carreador de investimentos também para o Brasil. Como é que o senhor vê essa Pode sim. O artigo 6º que nós fechamos ano passado em Glasgow é justamente isso, o acordo que trata do mercado de carbono, que foi encerrado. E agora nós estamos nas discussões técnicas para aperfeiçoar esse mercado, que pode ser um grande alavancador dessa descarbonização pelos projetos de carbono, e o Brasil nesse ponto já sai na frente, porque nós publicamos agora, em maio desse ano, o decreto que cria o mercado regulado brasileiro de carbono. Então nós estamos também avançando nessa área com um potencial enorme que o Brasil tem de geração de crédito de carbono. Se você tivesse que resumir essa COP, enfim, e fazer um balanço, nós estamos amanhã, último dia da COP, eu acho que você pode trazer uma fotografia, um mapa do que avançamos nela. Olha, avançamos do ponto de... As negociações ainda não continuam, né? Nós não temos ainda um acordo final do ponto de vista da negociação técnica. Mas nós avançamos muito aqui, o Brasil como país avançou muito no sentido de, junto com o setor privado, mostrar aquilo que a gente já faz. Desde o ano passado a gente fez lá em Glasgow, e agora com um stand ainda maior, a gente mostrar ao mundo o que o Brasil já faz e o potencial que o Brasil tem de ser uma grande potência com energia limpa e com todas as rotas, como o ministro Joaquim gosta de dizer. O Brasil tem soluções climáticas lucrativas para a natureza, lucrativas para a população, lucrativas para o empresário, para o empreendedor. Então, o Brasil aqui, eu acho que ficou claro que você acompanhou ao longo desses dias, e todo o material que foi discutido aqui, apresentado ao longo dessas 2 semanas, está disponível no site do Ministério, na página do YouTube do Ministério do Meio Ambiente, na internet. Os seus telespectadores aí, os seus seguidores vão poder, se quiserem, acompanhar de perto essas discussões, a qualidade técnica de tudo que foi debatido aqui, tudo que foi mostrado aqui do Brasil do agro, do Brasil que tem uma agricultura mais regenerativa do mundo, uma pecuária verde, sustentável, com uma pegada de carbono menor, porque nós temos poucos países no mundo têm o potencial que nós temos para a agricultura e para a pecuária. Nós temos 2 safras e meia por ano, e às vezes até 3 safras. Pois é, isso que eu ia te falar, às vezes até 3.
Falando nisso, aproveitando carona no que você está falando, a gente conversou aqui com o Prêmio Nobel da Paz aqui, que veio aqui até o stand do Brasil. Eu acho que isso, e a conversa dele foi justamente nesse sentido. Só foi possível fazer essa revolução que fizemos nos últimos anos por conta de uso de muita tecnologia, por tudo que o Brasil fez, né? Muita tecnologia, muito trabalho, muito empreendedorismo, muita vontade. A revolução que o Brasil fez nos últimos anos na agricultura e na pecuária é admirável. E isso foi ressaltado aí muito bem, você lembrou isso. O Brasil é considerado hoje um dos grandes sustentáculos da estabilidade alimentar do mundo. E foi o que disse aqui o Nobel da Paz, que sem comida, a segurança alimentar do mundo é a garantia da paz. Se falta comida, as pessoas começam a ficar nervosas, né? Pois é, onde falta comida, falta razão, né? Falta razão, todo mundo briga, ninguém tem razão, né? É isso que dizem, né? E o Brasil, mais uma vez, mostra que além de todas essas rotas de descarbonização que a gente oferece ao mundo, o Brasil também oferece comida. Oferece comida para mais de 1 bilhão de pessoas. Então, é o potencial do Brasil. Isso é reconhecido por todos. Sim. E só tende a crescer. A gente não precisa converter mais nenhuma área para produzir e aumentar a produtividade. Por quê? Porque o setor é muito eficiente, o setor investe. Eu conversei aqui também ao longo, eu participei de vários painéis e um deles foi sobre as tecnologias que a agroindústria tem adotado para aumentar a sua produtividade. E é impressionante, né? A capacidade do nosso investidor e dos nossos empresários da agroindústria em aumentarem cada vez mais a produtividade sem necessidade de abrir novas áreas, entendeu? E isso está sendo percebido por todo mundo, é por isso que o Brasil incomoda tanta gente. Pois é, olha, querido, deixa eu te falar, nós estamos chegando aqui nos finalmente da nossa prosa. Uma coisa que eu queria destacar aqui para a gente fechar e queria te ouvir também é uma coisa que a gente percebe aqui no stand do Brasil, que é essa parceria entre o governo, a iniciativa privada, os órgãos de pesquisa, estava todo mundo aqui. Parabéns por esse alinhamento, eu acho que isso é fundamental para construir uma nação, né? Olha, é fundamental, Carlão, essa parceria que o ministro Joaquim Leite construiu com o setor privado, com a academia, com os especialistas e também, sobretudo, com o setor privado nesses últimos 2 anos, é fundamental para divulgar o potencial do Brasil e as ações que o Brasil tem feito. As ações que o governo federal tem feito e as políticas colocadas no chão pelos empreendedores e pelos empresários. Porque essa discussão de descarbonização, de produção agrícola, de pecuária, mais limpa, com a menor pegada de carbono, e também da indústria e de todos os setores, quem vai fazer são os empresários, não é o governo que vai descarbonizar. É verdade. Quem tem que descarbonizar são os setores. Esses setores nunca estiveram presentes nessas discussões. Quem estava presente aqui historicamente eram os diplomatas negociando nas salas fechadas lá com os outros países e aqui do lado de fora a sociedade civil falando uma coisa, né? Muitas vezes dissociada daquilo que estava... Dissociada do que estava e muitas vezes descolada da realidade brasileira. Isso que é o pior de tudo, né? Descolada da realidade brasileira, por vezes, claro, muita gente com boas intenções, nem todos, mas muita gente com boas intenções, mas descolada da realidade brasileira. Então, o trabalho que nós fizemos nesses últimos 4 anos foi trazer o aporte da sociedade civil, os empresários, junto com o governo, setor financeiro, todo mundo de mãos dadas, porque essa descarbonização e essa nova economia verde que a gente tem que aprofundar com criação de novos empregos, geração de mais energia limpa para exportação e para o consumo interno e para exportação, geração de mais comida com menor pegada de carbono, seja da produção de grãos, seja na produção de carne. Essa discussão passa pelos setores todos, então indústria, o agro, serviços, tudo isso. Serviços já é menos descarbonizado, mas também faz parte dessa cadeia de grandes atores que vão descarbonizar, são eles que vão descarbonizar, então a gente tem que estar junto com eles, de mãos dadas com eles. Maravilha. É isso. Muito obrigado, viu? Prazer eu falo assim, enorme. Muito obrigado, embaixador. Muito obrigado, Carlão, prazer enorme. Sempre que for a Brasília, conte sempre conosco, ou em Brasília ou onde eu estiver no exterior, que a partir do ano que vem eu devo estar no exterior. Então, conte sempre comigo, um prazer falar com você. Você é uma referência, um nome de peso, entendeu? E os seus telespectadores são todos de grande qualidade, pelo que me disse o Dudu Lunardelli. Maravilha, é isso aí, gente. Graças a Deus a gente tem uma audiência extremamente qualificada que merece um entrevistado extremamente qualificado, como é o caso aqui do diplomata Marcos Paranaguá. E esse foi um Fala Carlão
top, na prateleira de cima do nosso agronegócio brasileiro. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado, embaixador. E a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. A gente se vê no nosso próximo programa.